Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Felizes estamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Quero agradecer o diácono Francisco pelo convite. Se ele me chamou é porque Deus tocou no coração dele. Pela confiança, diácono Francisco, muito obrigado por confiar na palavra do evangelista aqui. Amém. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Aleluia. Não se preocupe porque a igreja está vazia de pessoas, mas está cheia da glória de Deus. Aleluia. Amém? Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 diz assim: escolhei, irmãos, de entre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre ele estas tarefas. E nos, porém, continuamos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer agradou a toda a multidão. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, e um convertido ao judaísmo, vindo da Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, e esses, orando, impuseram as mãos, e de modo que se espalhava a palavra de Deus em toda Jerusalém, e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, de grande parte dos sacerdotes obedecia. Amém? Assenta aí, glorificando o nome de Jesus. Queridos, nós estamos nessa noite para falar das marcas de um bom obreiro, de uma boa obreira, das qualidades exigidas pelos pastores da igreja primitiva para o diaconado, para ser um obreiro. E nós sabemos muito bem que a igreja de Jerusalém, ela crescia rapidamente, ela crescia de forma que os discípulos, os apóstolos, não estavam dando conta das tarefas. Então, se assim, eles resolvem fazer uma reunião, e nessa reunião eles escolhem 7 homens para a obra. E o interessante nessa mensagem, amados, é que para ocupar esses cargos, exigia-se uma qualificação do obreiro, exigia-se do obreiro para ocupar o cargo de diácono, uma certa qualidade. E nós podemos ver que essa exigência para o serviço da igreja de Jerusalém, que crescia em números e espalhavam por toda a cidade, multiplicava em números de sacerdotes, algumas pessoas que ali estavam queriam também o ministério chamado, mas nós vamos observar que o texto que nós lemos, os 7 homens escolhidos para a obra, teria que ter uma qualificação. E essa qualificação, queridos, se tratava de homens cheios do Espírito Santo, de homens de fé, homens de reputação, homens cheios da sabedoria. E eu já quero pregar nessa noite, já nessa introdução. Queridos, não é assim no século 21. Às vezes, amados, estamos vivendo tempos difíceis da igreja, pastor Jefferson, diaconisa Laís, porque estamos vendo que os homens escolhidos pelo ministério, poucos têm a qualificação do obreiro que a igreja primitiva escolhia. Porque o homem que foi chamado pelos apóstolos, a Bíblia fala que Estevão era homem cheio do Espírito Santo
e de sabedoria e de boa reputação. É por esse motivo que as igrejas do século 21 estão vazias de bons obreiros. Não é o caso da Ebenezer. Nós temos bons obreiros e bons obreiras. Nós temos homens de Deus compromissados com o ministério, que faça chuva ou faça sol, estão cumprindo com a palavra do Senhor, estão cumprindo com o ministério. Mas nós vemos, queridos, que está cheio de obreiros por aí desqualificados, obreiros que ainda não são batizados com o Espírito Santo, obreiros que não têm uma boa reputação. E nós vamos ver aqui, queridos, que os conflitos que tinha na igreja de Jerusalém, creio por mim, que segundo o texto bíblico dá uma impressão, não posso afirmar com evidência, porque o texto fala que Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me ama? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E isso se repete por 3 vezes, e na terceira vez constrange Pedro, falando: Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Dá uma impressão aqui no texto, que Jesus deixou Pedro tomando de conta da igreja de Jerusalém. E nós vamos ver aqui, queridos, que a igreja tinha conflitos, tinha problemas, como toda igreja tem problemas, mas tinha uns diáconos qualificados, que trazia aquela igreja na presença de Deus, e os conflitos eram acalmados, as guerras eram acalmadas, não tinha problema, porque os obreiros tinham o Espírito Santo de Deus, e este Espírito Santo é que faz a diferença. Porque sem o Espírito Santo, amados, não tem diferença do ímpio para o crente. Sem o Espírito Santo é o brilho que reflete em nossas imagens ao mundo vidouro em Balaís. É o Espírito Santo que me aponta na rua que eu sou um cristão, que eu sou um homem de Deus. Porque sem aparência de santo, amado, mas não tem o Espírito, e essa é a diferença dos apóstolos que escolheram esses diáconos. E nós vamos observar, note aqui comigo, que no versículo 2, os discípulos convocam uma reunião para indicar quem seria capaz de assumir o cargo. Quem teria condições de assumir o cargo? Porque é assim que o pastor Roberto faz, sim, no final do ano. Chama os obreiros, os pastores da congregação, e esses pastores trazem os irmãos, e os irmãos são indicados. Por que são indicados? Porque têm boa reputação, são batizados com o Espírito Santo, são homens cheios da palavra e de sabedoria. E nós vamos ver aqui no decorrer do texto, eu vou pregar um pouco expositivo o texto, para os irmãos entenderem, que os discípulos estavam trabalhando, e o serviço estava acumulando. Os serviços estavam deixando a oração, estavam deixando o ministério da palavra, porque os serviços estavam acumulando, e precisava sim dos diáconos para trabalhar. Porque se não for assim, pastor Jefferson, acumulamos vocês de trabalho, acumulamos os pastores, acumulamos os presbíteros, os obreiros, os evangelistas, os missionários, porque o trabalho da igreja é que faz mais ênfase na igreja, é o trabalho do diácono e da diaconisa, porque o trabalho deles são essenciais. Como posso eu deixar o ministério de oração para servir as mesas, para servir o templo? E os discípulos notaram essas coisas. Os discípulos apresentaram isso num conselho e tomaram a decisão, porque eles não podiam deixar as mesas, deixar a oração, a palavra para servir as mesas. E não é assim nos últimos dias. Nós estamos vendo a igreja do século 21 deixar acumular serviço para os pastores, deixar um serviço que é da limpeza da igreja. Às vezes nós vemos pastores fazer, claro que nós todos somos diáconos, que Jesus foi um exemplo para nós. Com certeza, se precisar, estaremos aqui como evangelista, mas sim como porteiro uma hora, sim também como para limpar o chão. Mas esses serviços são direcionados aos diáconos da igreja. São serviços de honra, porque eles trabalham por amor à obra,
E ser diácono não é um dom, ser diácono é um ministério também chamado, é um ministério. E nós vamos ver, queridos, que aqui no primeiro homem que eles escolhem Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé. E é nesse tema que eu quero pregar hoje. É nesse texto que eu quero ministrar hoje esta palavra. Vou ser bem breve, não vou cansar os irmãos. Primeiro, um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem conhecido pela sua vida irrepreensível. Porque tem obreiros, diáconos, obreiros, até obreiros velhos, já consagrados a evangelistas, a missionários, que é homens que não aceitam uma correção, que não aceitam uma palavra de ensino, levanta-se o nariz e quer ser melhor. Amados, o texto vai falar que Estevão era homem cheio do Espírito Santo e irrepreensível. Um homem cheio do Espírito Santo tem temor, a obediência. O homem cheio do Espírito Santo, ele é cheio da graça. É um homem de oração, um homem de compromisso, um homem de ministério, obediente à palavra, obediente ao seu líder, obediente ao seu pastor. E nós vemos, queridos, estamos vivendo nos últimos dias da igreja, e realmente o Senhor falou desses dias, que haveria homens presunçosos, amantes de si mesmos, irreconciliáveis, né? Aqueles homens que não aceitam uma correção do seu pastor. E nós vamos ver que Estevão era este homem cheio do Espírito Santo, obediente, compromissado com o ministério que foi chamado. Quando comecei meu ministério lá na portaria da igreja, eu pensava um dia estar aqui como estou hoje, porque o bom obreiro, o bom diácono, ele começa lá na portaria, mas ele não quer ficar na portaria por toda a vida, ele alcança o ministério mais excelente como pastor. O bom obreiro, ele não quer ficar estagnado naquilo que foi chamado, ele quer ir mais adiante, ele quer crescer, ele quer profetizar, ele quer ter o dom da palavra, ele quer ministrar, ele quer evangelizar. O bom obreiro chamado nos últimos dias por Jesus Cristo é o obreiro obediente ao seu ministério. E nós vamos ver aqui, queridos, eu anotei algumas coisas. Coisa boa é uma caneta e um papel. Eu anotei algumas coisas. O homem cheio do Espírito Santo como Estevão. E nós vamos ver que ele tinha outra qualidade. Era um homem cheio de fé. E esse homem cheio de fé é um homem que vive pela fé. É um homem que é salvo pela fé. É um homem que vence o mundo pela fé. É um homem que as dificuldades vêm, mas ele vence pela fé. É um homem que não deixa o seu irmão no chão, porque a fé dele faz levantar o irmão. É um homem que por ter tanta fé, é um homem que agrada ao chegar ao próximo. O interessante é que o Senhor falou que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e das coisas que não se vê. Então o obreiro, o bom obreiro, o bom diácono, ele não está aqui por querer se aparecer, não. Por dinheiro também não. O bom obreiro está aqui porque ele alcançou a salvação e pela misericórdia e o amor de Jesus Cristo, ele segue adiante na obra. E nós vamos ver que Estevão tinha tudo isso. O homem cheio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o obreiro sem fé, ele não agrada a Deus. Ele é um obreiro volúvel. Ele é um obreiro como uma folha seca, que está onde o vento leva. Mas o obreiro que tem fé, ele agrada a Deus e Deus se agrada dele. Então nós vamos ver essas qualidades que era requerida. Qualidades que era requerida. É como num concurso público. Se você não for o primeiro lugar nas provas, você não passa. E alguns obreiros ali eram desqualificados, porque não tinha as qualidades exigidas pelo ministério. Então, pastor Jefferson, nós vamos ver que o Estevão também
era um homem cheio de sabedoria. E aqui, amados, é muito sério, porque sabedoria não é ser teólogo, sabedoria não é falar bem, sabedoria, irmã Laís, não é o homem querer ser um doutor da lei, não. Sabedoria não é sinônimo de bom conhecimento. Sabedoria, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, até são teólogos, formados, não tiro isso dele porque estudou, mas são tolos ao ministrar a palavras. São tolos, cheios de palavras, de conhecimento, mas são tolos. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Isso é sabedoria. É usar corretamente o conhecimento, aquilo que você aprende aqui na casa do Senhor, usar corretamente. Porque muitas pessoas aqui eu vejo, quando está tendo culto, eles estão folheando a Bíblia, estão anotando, sabe o que é isso? É porque quer saber se realmente o pregador está falando a verdade. Então tem muitas pessoas que são cheias do conhecimento, mas isso não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. É você olhar para a vida com os olhos de Deus, sabendo que o nosso Redentor vive e que em breve vai voltar. Isso é conhecimento. Conhecimento é você imaginar que um dia estaremos na morada eterna. Isso é saber que um dia iremos para lá, ainda que não conhecemos muito a fundo sobre o céu, mas a Bíblia diz, em algumas passagens diz, que nós veremos Jesus face a face. Isso é sabedoria. Que nós estaremos na mesa com Ele. Isso é sabedoria do homem que proclama a palavra de Deus e conhece os céus, ainda sem ter habitado lá. Aleluia. Então Estevão era este homem que estava passando nas qualificações para servir como diácono da igreja. Interessante, pastor Jefferson, se fazermos isso hoje e procurarmos aqui, vamos fazer assim, pode juntar todos os obreiros e chamarmos aqui quem é batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ver alguns não levantar a mão, infelizmente, amados, porque o Espírito Santo, ele não é adquirido de qualquer forma. Nós vamos ver lá em Atos, ainda em Atos, no dia de Pentecostes, nós vamos ver que foram 50 dias, aqueles homens no jejum e na oração estavam no mesmo lugar, no mesmo propósito, para depois de 50 dias o Espírito visitar eles. E tem pessoas chegando na igreja num dia e no outro falando que está com o Espírito Santo. É mentira, porque buscar o Espírito Santo é jejum, é oração, é clamar, é vida de santidade, de sabedoria com Deus. Não vem falar para mim que é batizado no Espírito Santo só no congresso e depois desaparece da igreja, porque não é. Talvez eu sou um pouco duro nas mensagens, prego pouco aqui, mas eu prego o que a Bíblia me fala. Eu estou falando aqui o texto, que esses homens foram escolhidos a dedo. Com certeza tinha mais de 7 querendo ser diácono, mas só 7 foi escolhido. E a igreja precisa desses homens. A igreja está precisando dessas mulheres, desses homens, cheios do Espírito Santo, para poder trazer a igreja que vai morar no céu em santidade. E já para final, nós vamos ver que Estevão também era um homem cheio da graça. Sem graça, não tem ministério. Porque a graça, ela nos enche. E o temor de Deus nos faz sentir a presença de Deus. Estevão, um homem cheio da graça. Um homem cheio da graça, ele transborda a sua beleza em Cristo. O que é isso, pastor? É porque o homem e a mulher cheio da graça, quando você olha para ela, ela não tem palavra dura. Ela não tem palavra que te joga para baixo. Ela tem palavra de Deus que te coloca para cima, que te ensina a ser mais
alto, te ensina a visão mais em cima. O homem cheio da graça, e a mulher, ele tem a beleza de Cristo, a doçura de Deus. Interessante, né? Que nós vemos aqui, que lá na frente no capítulo 7, por essa graça que existia em Estevão, por essa sabedoria, Laís, ele começou a atrair invejas, atrair homens que perseguia. Nós vamos ver no capítulo 7, por fazer sinais e prodígio, e usar corretamente da sabedoria e da graça que Deus te deu, e o Espírito Santo, o texto do capítulo 7 vai falar que Estevão começou a ser perseguido, e é assim, se você serve bem o Senhor, vai ser perseguido. O texto vai nos falar também, que aqueles que querem servir o Senhor fielmente, sofrerão perseguição. Então nós vamos ver que, porque muitas das vezes nós, em tempos inoportunos, nós encontramos pessoas que a graça de Deus já não está mais nela. Talvez por causa da luta, da dificuldade, mas isso não justifica, pastor Jefferson, ainda que venha sobre mim várias lutas, não justifica eu abandonar aquele que um dia me deu de graça a salvação, porque a prova vai vir para todos, a luta vai vir para todos, e nós vamos ver aqui, que muitas das vezes, querido, encontramos pessoas que permanecem na igreja, mas permanecem estagnados, parados, estacionados, não cresce, não consegue crescer, não consegue ir adiante, o pastor não consegue ver os frutos. E nós vamos ver que Estevão era tão cheio da graça, que a todos eles permaneciam firmes, porque a vida deles resplandecia a glória de Deus, e eles eram uma fonte de bênção. Você precisa ser fonte de bênção, você precisa ter graça, você precisa ser cheio. Nós já vamos para o final, como eu falei para os irmãos, vou terminar 9 horas certinho. Então nós vamos ver aqui que Estevão também era cheio de poder. Se o poder da glória de Deus não está na tua vida, está faltando alguma coisa. Porque naquele tempo, a imposição das mãos curava o enfermo, dava vista aos cegos. A imposição das mãos daqueles homens trazia o batismo com o Espírito Santo, porque os homens eram tão cheios da graça, do poder, do conhecimento, que Deus usava de maneira sobrenatural. E por que isso não acontece hoje? Porque há um inimigo das nossas almas que renovou o pecado lá do jardim. Porque até então ele usou os sentidos de Eva, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, para simplesmente olhar para uma árvore, um fruto proibido que Deus não permitia. E lá no jardim nós já vimos Deus falar não. Não coma deste fruto. Depois Deus também fala aos outros adiante. E nós vamos ver que hoje, às vezes, querido, já aconteceu comigo, eu posso até falar, de estar assistindo um filme e o Espírito Santo falar, isso não te convém, automaticamente eu desligo. Sabe o que é isso? O Espírito que habita em mim me corrige, porque Ele veio para isso, para nos corrigir, nos levar adiante na presença de Deus. E nós vamos ver aqui que Estevão era um homem cheio do poder de Deus, e o poder tem sumido nos últimos dias. Entra o doente, sai doente. Entra o aleijado, sai aleijado. Entra o enfermo, sai enfermo. Entra o bêbado e continua cachaceiro. Cadê o poder da igreja? Está faltando as qualidades que tinha Estevão.
Está faltando as qualidades que tinha o diácono Estevão. E essa mensagem não é só para os diáconos. Essa mensagem fala para lá e fala muito mais aqui. Então nós vamos ver aqui para finalizar. Porque não dá para ser cheio do Espírito Santo e ser vazio de poder. Quem tem o Espírito Santo, ele sabe muito bem que existe mais coisas para adquirir no reino de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o céu e te traz na tua vida, porque aqui, quem tem o Espírito Santo é uma fonte de poder, e que é cheio do Espírito Santo, também é revestido do poder de Deus. O homem cheio do poder de Deus, ele fala em línguas, ele é batizado, ele demonstra poder no evangelismo, na mensagem que está pregando, ele demonstra poder quando vê um enfermo, ele demonstra poder quando tem uma enfermidade, ele demonstra poder quando há necessidade. Então o homem cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, porque quando chegar um bêbado vai orar, quando chegar um enfermo vai orar. Precisamos acordar para os últimos dias, amados. Ou nós somos ou não somos, ou nós deixamos tudo. É como o texto diz: ou nós amamos a um e aborrecemos o outro, ou se despimos do velho Adão e se revestimos da nova criatura. Então, quando o irmão me convidou para trazer uma palavra, a gente teve uma aula da Escola Bíblica Dominical que falou sobre os diáconos. E eu falei, eu vou trazer uma palavra que vai de encontro a toda a igreja. Porque, na verdade, somos todos diáconos. Estamos aqui para servir. Finalizando, nós vamos ver agora, queridos, que este homem Estevão, cheio do poder do Espírito Santo, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram chamados da sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos quais eram da Sicília e da Ásia, discutiam entre eles para matar Estevão. Aí eu não vou percorrer nesse texto, mas eu vou para o final. O texto vai falar que eles acusam Estevão de estar blasfemando contra a lei de Moisés. Ora, Estevão aprendeu com o mestre, Estevão aprendeu com os discípulos, Estevão veio aprendendo dentro daquilo que Jesus ensinou. Agora os sinais eram feitos por Estevão, a palavra era percorrida, muitos se ajuntavam à igreja, muitos chegavam ali por causa dos sinais e das maravilhas feitas por Estevão. Agora junta-se alguém para matar o homem. Aí nós vamos para o final aqui, para mim finalizar. Nós vamos ver que agora ele está sendo acusado e pelo sinédrio ele é levado a ser apedrejado. E o interessante de um bom diácono é agora, aleluia, de um bom obreiro. O texto vai falar que agora eles olhavam para Estevão, apedrejando Estevão, e via a face de Estevão como a de um anjo. Aleluia, aleluia. Queridos, o homem sendo apedrejado, e os que apedrejavam viam a face dele como a de um anjo, e ele falava: Senhor, não impute a eles este pecado. Ou seja, ainda na luta, ainda na prova, ainda na morte, o bom obreiro ele morre glorificando, exaltando o nome do Senhor. Fica de pé, igreja. Aleluia, aleluia. Queridos, seja um bom obreiro. Você foi chamado, você foi escolhido. Mostre que você é diferente. Não deixe o inimigo calar você. As pedras vão vir, as pancadas vão vir. É como o Adriano falou: nenhum fruto, nenhuma árvore que dá bom fruto fica sem ser apedrejada.
Quando o fruto está bonito, irmã Laís, chega alguém para jogar uma pedra. Faça a obra, seja diferente, como a missionária Beth falou. Há muitos que não querem a boa, sã palavra, mas tem outros que estão pegando as migalhas, estão sobrevivendo, estão sendo salvos. E você foi chamado, o ministério é seu, faça a boa obra. Quero orar por você e já vou finalizar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por até aqui, Senhor, o Senhor ter me trazido, trazendo a sua sã palavra, trazendo, Senhor, a esses irmãos uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, Pai, para sermos melhor do que ontem, para sermos, Senhor, como Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do poder e da sabedoria, homens e mulheres de boa reputação, Senhor, que não têm se envergonhado da boa palavra, que pregam, Senhor, a tempo e fora de tempo, homens e mulheres que fazem a diferença nesse ministério, Senhor. É por isso, Pai, que ainda estamos aqui, Senhor, porque o Senhor ainda está conosco nesse chamado. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que veio hoje, porque eles obedeceram, Senhor, não ao homem, mas obedeceram ao Senhor para estar aqui, Pai. Oh Senhor, enche eles do teu Espírito. Ah Senhor, transforma eles na graça e na sabedoria e no conhecimento, Pai. Dê a eles, Pai, a visão espiritual, celestial, Pai, que eles possam, Senhor, ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Abençoa cada um que veio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.